Olá, seja bem-vindo ao MACcast, o podcast de comunicação e conversas do MAC Advogados. Eu sou o Matheus Aimoré Carreteiro, eu sou sócio fundador do MAC Advogados e hoje vamos falar sobre, entre outros tópicos, sobre litigância abusiva. E para falar sobre esse tópico aqui comigo, eu tenho uma convidada muito especial, sabe tudo sobre o assunto, acabou de escrever e ser aprovada com louvor na sua tese de doutorado sobre o assunto, então investigou o assunto longamente, foi já sabatinada por uma banca de professores, doutores no assunto, mas que vai falar aqui hoje sobre o assunto de uma forma mais leve, descontraída. Eu tenho a honra e a alegria de receber a Michelle Lira aqui conosco, que eu já conheço há mais de 20 anos, excelente advogada. Começou a vida como advogada de escritório externo, onde trabalhamos juntos, inclusive. Hoje, e já faz um bom tempo, ela está na Shell, onde ela lidera a parte de contencioso. E ela também é mestre e doutora, como eu já mencionei, em Direito Processual Civil pela UERJ. E é um prazer tê-la aqui conosco, Michelle. Muito obrigado por estar aqui. Não, eu que super agradeço o convite. Para mim, essa é uma estrutura completamente nova, mas como você falou, né? Eu acho que é mais tranquilo do que uma banca de doutorado, né? Então, vamos fazer, assim, uma conversa, um bate-papo entre amigos. Eu não lembrava que eram já 20 anos. Você acabou denunciando aí um tempo. A gente começou muito cedo, né, Matheus? Exatamente. E eu queria começar bem pelo começo, tá, Michelle? Fala para mim um pouco. Você sempre foi advogada de contencioso, né? E você sempre gostou muito do assunto. Tivemos já a oportunidade de trabalhar em alguns casos juntos, eu em São Paulo, você no Rio de Janeiro, no mesmo escritório. E isso sempre veio como uma paixão para você, né? Conta um pouco pra gente, né? Como que surgiu isso e como você se vê. Eu acredito que você se vê até hoje como uma advogada que não é só de contencioso, mas é uma advogada de litígios, né? Sim. Não, eu sempre tive, acho que a sorte de trabalhar na área do contencioso, né? Eu comecei no Veirano em 2001 como estagiária. E quando surgiu a proposta para fazer essa migração para a carreira, né, in-house, uma coisa que eu acho que eu tive sorte é que a Shell tem um departamento de contencioso. Hoje, ela tem a única área que se assemelha a uma área de escritório é a área do contencioso. Todas as áreas dentro de legal, na nossa estrutura, elas são relacionadas às áreas de negócio. Então, eu acho que isso facilitou a minha transição, porque eu saí do contencioso para fazer contencioso. Mas, ao mesmo tempo, acho, como você falou, acho que trabalhando na Shell, acho que a nossa visão é muito maior. Eu preciso entender adequadamente todas as áreas de negócio para conseguir prestar um serviço adequado, né, para as áreas de negócio. Então, assim, mas eu nunca omiti o meu DNA. O meu DNA é de contencioso, acho que desde sempre, né? Como eu comecei na área de contencioso, ainda no estágio, ao mesmo tempo eu estava na faculdade, minha área de interesse acadêmica sempre foi direito processual. Era para isso que o meu olhinho brilhava. E os professores percebiam isso. Então, o meu orientador do doutorado e do mestrado, o professor Humberto Dalla, ele foi meu professor na graduação. E ele sempre me incentivou a continuar os estudos, porque ele via esse meu olhinho brilhando. Então, eu não escondo o DNA de contencioso, de resolução de disputas, e que eu consigo exercer até hoje na Shell. Sensacional. E quando as pessoas fazem, né, trabalham com paixão, a gente consegue perceber. E eu consigo perceber isso claramente, né, como você lida com a sua carreira profissional. Eu quero chegar depois nesse ponto né, do papel como um todo de advogado interno, mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Seu cliente antes estava numa empresa e você trabalhando no escritório. Daí teve um dia que você falou, poxa, vou trabalhar na Shell, e o seu cliente passou a sentar do seu lado, ali na cadeira do lado.
como que é essa mudança? Assim, foi um desafio, tá? Não vou mentir, porque você não muda o chapéu da noite para o dia, né? Assim, fazer essa transição. Eu tive até um facilitador, porque o meu line manager, ele também tinha feito essa transição anterior, então eu acho que isso também ajudou. Que eu acho que Uhum. as perguntas que eu tinha para ele eram perguntas que ele já tinha passado, assim. Então, acho que facilitou. Eu acho que quando você é um advogado externo, e você é contratado para trabalhar num caso, o seu foco é o quê? Preciso ganhar o caso. Né? Esse é o seu objetivo. E essa é a sua atividade fim. Né? O escritório de advocacia tem a atividade fim, atender os seus clientes, mas a advocacia é a atividade fim. Quando você está numa empresa, a advocacia é a atividade meio. O negócio tem as suas metas e seus objetivos. Então, a coisa mais importante quando você migra para o in-house é entender o negócio, entender os objetivos, quais são os planos a curto, médio e longo prazo daquela linha de negócio. Você precisa entender isso, porque muitas vezes ganhar o caso ou entrar com uma ação pode representar a perda da oportunidade de um negócio, considerando, principalmente trabalhando numa multinacional, que a gente tem parceiros nacionais e parceiros globais. Então, você tem que ter muito alinhado com o negócio quais são os objetivos. E o que a gente faz, e eu acho que isso me ajudou muito ter vindo de escritório, é análise de risco o tempo todo. E é uma análise de risco que funciona muito também na categoria preventiva. Eu acho que talvez eu trabalhe um percentual, se dá um 50-50, talvez até maior, na prevenção de disputas do que na própria resolução de disputas. Então, e pensa o seguinte, eu estou com um business do lado, como você falou, e da Shell é tudo open space, né? Então, realmente, eu sento do lado de alguém da área de negócio. Literalmente. E que provavelmente é um engenheiro ou formado em administração, e eles, quando pedem uma análise de risco, eles não pedem só uma análise de risco, né, qual é o possível, o provável, o remoto. Eles querem saber qual é o percentual, eles querem números. Eles são engenheiros. E advogado não gosta de se comprometer, né, nessa questão. Então, assim, esse mindset é muito importante. A gente tem que, de fato, mensurar adequadamente o risco, e que não é só o risco de ganhar ou perder uma ação, mas analisar de uma forma muito mais holística, considerando quais são os objetivos do negócio. Então, entender o negócio é muito importante, mas é difícil, né, você pensar que, enfim, ganhar um caso pode representar a perda de uma oportunidade de negócio. Então, assim, para a cabeça do advogado externo, mas às vezes é frustrante, né? Puxa, eu ia ganhar esse caso, mas a gente fechou o acordo. Mas é pensar qual é o objetivo do cliente. Então, às vezes, o acordo acaba sendo uma solução mais adequada para aquela solução de conflito. Então, acho que pensar sempre preventivamente, e essa prevenção começa até na redação do contrato, né? Uhum. Na redação da cláusula de resolução de disputa, qual é a forma mais adequada da solução daquele conflito? E no curso da disputa, mesmo que a cláusula não diga, será que convém uma negociação prévia, uma mediação, ou vamos para a disputa? Né? Qual é o risco disso? Perfeito. É muito importante. Perfeito. Eu brinco que advogado de contencioso, antigamente, ele queria ganhar a disputa. Hoje em dia, um bom advogado de contencioso, de litígios, ele quer resolver o problema do cliente, né? É isso. E resolver o problema do cliente nem sempre é ganhar a disputa. Muitas Exato. vezes é falar, não vá para a disputa. Muitas vezes faça um acordo. Faz sentido, de acordo com essa análise de risco, como você bem mencionou, que você precisa fazer para o time de negócio. Diante dessa análise de risco, faz sentido um acordo nesse range aqui. E o que eu acho interessante é qual que é o momento que tem essa virada de chave? Você foi para lá, eles estavam sentados do seu lado, você falou assim, eu preciso entender o negócio. A virada de chave vem no momento que você fala, poxa, eu já conheço a cultura da empresa. E é engraçado, só para você ter um contexto, conversei aqui com o Giovanni Ravagnani, ele trabalha hoje, já trabalhou na 99, hoje está na Boozer. Ele falou assim, a virada de chave para mim veio no momento que eu parei de me vestir como advogado e passei a me vestir como um mendigo aqui na empresa. Eu comecei a ter isso na 99. Como era startup, estava de bermuda, de chinelo, comecei a sentar do lado deles, eu criei uma conexão
com o time, entendi a cultura da empresa e consegui ter essa virada de chave. Eu imagino que na Shell não necessariamente, né, seja igual, mas como que foi isso para você? É engraçado você mencionar o Giovanni. Giovanni foi meu cliente no escritório. E também tem toda essa veia acadêmica também, super Sim. interessante. Então, para mim, acho que a virada de chave que eu percebi, que principalmente essa questão da atividade fim, da atividade meio, tá? É, a Shell, na verdade, ela representa várias empresas em uma só, várias linhas de negócios. Então, eu acho que eu também tive a sorte de trabalhar numa empresa que não é só uma multinacional, mas é uma multinegócios. Exato. E ela fazia encontros anuais, globais, dos New to Shell, os novos advogados do jurídico da Shell. Então, a gente passava para um treinamento. E nesse treinamento me chocou Era tipo situações, problemas, tipo mock cases, que a gente era colocado. E aí eu lembro que um dos advogados que estava dando esse treinamento falou assim: lembre-se que a palavra final é do business. Eu, como assim? Não, assim, você vai dar o advice, mas a palavra final é do business. Eu falei, mas eles vão ignorar? Aí é decisão deles. Você fez a sua parte. Você tem que dar. A sua função é dar o advice. E aí, sabe o que assim, virou essa chave? No sentido de eu tenho que ter resiliência. Ponto. Perfeito. Acho que Com uma boa advogada de contencioso. Eu tenho que conquistar a confiança deles. Eu tenho que conquistar a confiança deles para eles entenderem que essa análise de risco que eu estou fazendo é com base numa experiência prévia, e a experiência do escritório ajuda muito nessa análise de quais são as chances de êxito diante do seu track record mesmo, do seu background para aquele tipo de disputa. E como é que eu vou conseguir conquistar a confiança? Eu achei interessante o do Giovanni, de ter essa análise, eu fiquei mais próxima, sentei do lado. Para mim eu preciso conhecer o negócio. Perfeito. Eles só vão me respeitar se eles entenderem que estão falando a mesma língua comigo. Exato. Entendeu? Então, assim, eu acho que para mim essa virada de chave foi depois que eu ouvi isso, e foram dos primeiros meses, esse treinamento realmente assim, foi primeiros 6 meses da empresa ou menos, e foi o wake-up call. Então, assim, eu preciso, para que eles acolham o meu advice, eles precisam me respeitar e confiar na minha opinião, né? Então, essa é uma outra parte que é muito relevante do in-house, que eu concordo com o Giovanni. A gente chama internamente na Shell, e lá a gente, enfim, usa vários acrônimos e usa também várias palavras em inglês, mas é o gerenciamento dos stakeholders internos, que isso faz parte do seu trabalho, entendeu? Entendi. Gerenciar todos esses stakeholders do business. E outra coisa muito importante para mim, é a comunicação. Não dá para falar juridiquês com eles. Perfeito. Entendeu? Eu até falei assim, eu tenho que nada traduzir de sempre data em números. vénia, nada de data vénia. Eu tenho que traduzir tudo em números e de forma mais clara e objetiva possível. Entendeu? Então, isso foi um grande desafio, mas acho que a partir do momento que você entende qual é a linguagem do business, qual é a linguagem do seu stakeholder, isso funciona muito. Então, foi engraçado, o Giovanni falou da comunicação de se sentir mais se despir, né? Ser mais simples, exato. né? E eu acho que é isso, eu acho que é mais objetividade. Perfeito. Menos juridiquês e mais objetividade. Perfeito. Eu nunca botei um chinelo, não, né? Vestir bermuda, mas eu acho que é isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é você se aproximar, você tentar identificar qual é a forma de aproximação. Então, uma comunicação simples, fluida, que a pessoa sabe que você entendeu qual é a necessidade do negócio, isso tudo facilita. E não é fácil, tá? Porque, de novo, a gente está falando de negócios que são complexos, de áreas que são complexas. Então, ter, acho que talvez, a humildade de perguntar assim, cara, me explica do começo. Perfeito. Entendeu? E entender e ler os materiais que a empresa publica a respeito das suas metas e seus objetivos, isso é importante. E uma pergunta, né? Você, desse momento da conexão, para mim tá claro que ali que teve essa virada de chave. Agora, da sua vida anterior de advogado externo para a vida atual de advogado interno, o que você acha que fez mais diferença para o seu momento atual, que você trouxe de lá? Sua habilidade de não só resolver disputa, mas ter uma
visão mais ampla da questão, sua capacidade de fazer boa análise de risco, um bom risk assessment, comunicação. O que você acha que você falou, poxa, o que eu trouxe faz muita diferença hoje no que eu faço? Duas coisas. Eu acho que a análise de risco, porque isso é determinante no desempenho da minha função. Então, assim, ter um track record, ter trabalhado em vários tipos de casos completamente diversos e complexos, isso ajuda muito para você fazer uma análise de risco consciente. Mas eu acho que ler as pessoas, por exemplo, quando você é um advogado, né, externo, você trabalha com audiências, a gente está lendo a testemunha, a gente está lendo o juiz, numa arbitragem, a gente precisa ler. E eu acho que muito se discute hoje também do papel da inteligência artificial, só que nada substitui as percepções humanas. Perfeito. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Acho que as percepções que você adquiriu, essa leitura das próprias pessoas, isso é muito relevante para você até passar credibilidade, né? Enfim, quando você tem a sua análise de risco, porque a análise de risco vai levar isso em consideração. E então eu diria isso, ler as pessoas, principalmente a gente está falando, falei muito da prevenção, né? Quando você está falando de prevenção, você está falando de negociação. E na negociação essa leitura é muito importante, entendeu? Então eu diria saber ler e ter essas percepções, e eu acho que isso é que vai ser o diferencial. Assim, a inteligência artificial está aí, eu uso. Não vamos ser inocentes dizendo que a inteligência artificial não pode ser utilizada, o judiciário já está usando para caramba, árbitros já estão usando, mas nada supera, na verdade, nada substitui essa revisão humana. Exato. Então, acho que é muito importante aquele olhar humano, aquela escuta ativa que você consegue ler, entender o que está sendo transmitido, faz todo sentido. Isso ser um grande diferencial, porque eu acho que vem muito também com a experiência, né? Sim. E eu acho que é um grande diferencial que a gente vai ter agora com essa questão do uso, né, da inteligência artificial. A inteligência artificial vai substituir os advogados? Eu acho que ela vai transformá-los em advogados mais eficientes. A gente vai conseguir entregar mais rápido porque ela vai nos ajudar. Eu acho até que, inclusive, talvez ela substitua os advogados que não saibam usá-la. Perfeito. Mas quem conseguir usar e usar isso de forma eficiente, acho que não precisa se preocupar, porque a gente sempre vai ter que ter não só a revisão humana, claro que a inteligência artificial tem suas alucinações, né? Enfim, cria precedente, tem que tomar um cuidado absurdo, mas ao mesmo tempo é saber o seu papel, e o seu papel está nessa leitura também das percepções que a inteligência artificial não tem. Perfeito. Substitui. E já que estamos falando de inteligência artificial, fala um pouco para mim como que isso está facilitando o seu dia a dia, ou como que você já vê isso sendo incorporado numa empresa. Shell é uma empresa extremamente tecnológica, né? Assim, não é uma empresa só de óleo e gás, é uma empresa de energia de um modo geral, um mercado extremamente avançado, né? Como que está sendo o uso lá A gente está sendo incentivado a usar. Eu estou usando um programa teste, assim, que é mais... Enfim, é um software que já é um pouco mais avançado, enfim. Mas eu não usava outros. Eu confesso que assim, eu passei a usar esse ano. Uhum. Acho que é uma novidade para todo mundo, né? Mas eu tô muito surpresa como isso realmente torna a gente mais eficiente na revisão de documentos, por exemplo. Às vezes chega um documento de 100 páginas, 500 páginas, sei lá, e você vai ter uma call dali a meia hora. Você pede um resumo e às vezes você já pede um resumo. Às vezes o documento vem... A gente trabalha com várias jurisdições da América Latina, então chega um documento em espanhol, chega um documento em português. Eu já peço assim, faça a revisão em bullet points dos principais pontos e aí no idioma da call que eu vou fazer. Se vai ser inglês, espanhol ou português. Isso super facilita na orientação. Isso não exclui a sua revisão cuidadosa depois do documento. Lógico. Enfim, mas isso te ajuda. Já te leva para os pontos que você precisa, né, num curto espaço de tempo, que você precisa ter maior atenção para poder fazer a sua reunião, né? Exato. Até essa questão das traduções, porque isso eu fiquei muito impressionada. Eu nunca gostei das ferramentas de tradução, nunca confiei.
E hoje em dia eu vejo que as novas ferramentas de inteligência artificial têm uma tradução muito melhor do que um Google Translate. E aí, qual é a dificuldade? Por exemplo, você usava o Google Translator do passado. Eu nem podia, achava era proibido você usar. Por quê? Você está jogando a informação ali e ela está se tornando pública. Exato. Então, você não poderia. Nessas ferramentas de inteligência artificial, e isso é uma preocupação muito grande, que deve ser de todo mundo, mas, enfim, internamente a gente tem, que é a confidencialidade daquela informação. Daquilo ali ficar só no seu sistema interno. E essa é uma preocupação que a gente tem em relação aos escritórios externos que a gente contrata, porque a gente sabe que está todo mundo usando. Mas qual é o nível de segurança daquela informação? Exato. Quando você usa uma inteligência artificial. Então, eu acho que sim, a gente já está usando de uma forma cuidadosa, em respeito, tendo muito cuidado com essa questão da confidencialidade das informações e tendo sempre em mente que não substitui a análise humana e não dá para confiar. Principalmente citação de precedentes ou criação, até de lei. Sim. Eu já vi... Eu fiz alguma pesquisa que eu pedia qual era o artigo do código que falava sobre determinado assunto. Aí era o artigo tal. Aí, quando eu fui buscar, peguei assim, o artigo tal, vou lá, confirmar Planalto, sou old school, fui pegar a lei e o artigo tal. E o artigo que ela tinha que a inteligência artificial tinha sugerido era aquele artigo, super me ajudou, mas quando foi transcrever, faltava um inciso. Muda tudo. Então, assim, não dá para confiar. Eu acho que a gente tem fontes... talvez seja, assim, um primeiro... Exato. Aquela primeira pesquisa que você precisa, mas que você tem que refinar depois. Exato. Então, não dá para confiar 100%. E daí o que a gente já vê na prática e a gente usa no escritório, né? E uma preocupação inicial é você pagar, e aí é pago, você tem que fazer um investimento em uma plataforma que seja fechada. Que as informações que você insere tem a garantia contratual que ela não é publicada. Isso já ajuda muito, principalmente para quem trabalha com arbitragem e casos confidenciais, documentos sensíveis e tudo mais. Segundo, o que eu percebo é as inteligências artificiais que já te dão o caminho. Ela não só te dá a resposta, mas ela indica nas notas de rodapé de onde veio a informação. E aí funciona verdadeiramente como estagiário, que fala, eu fiz aqui a pesquisa, está aqui a doutrina que eu revi, está aqui a legislação que eu revi, está aqui o julgado que eu revi, e ele traz para você isso junto, de forma que você, de uma forma mais rápida, possa checar, mas ainda a checagem final é o que você mencionou, né? O advogado precisa fazer essa análise. Você foi lá e abriu o site do Planalto para ter certeza que o artigo que foi mencionado estava correto, né? Não, e eu acho que isso ajuda muito, porque tem a fonte. Aí você vai ver a fonte para ver se realmente está batendo. Não tem como não ver, entendeu? Acho que assim, você não pode simplesmente acreditar cegamente na inteligência artificial. Isso não funciona. Perfeito. E eu acho que é interessante a gente ver que no nosso meio, assim, o judiciário está utilizando muito a inteligência artificial. O judiciário já até lançou uma resolução do CNJ esse ano sobre como deve ser visto e fala justamente que não substitui decisões humanas. A inteligência artificial não substitui. Resolução 615 de 2025 do CNJ. Eu li recentemente. Estava fazendo uma pesquisa sobre o tema. E eu achei super interessante isso, porque acaba dando uma diretriz também para a gente que trabalha com arbitragens, né? Também para as arbitragens, porque hoje em dia se discute muito se deve ou não utilizar. A verdade é que, assim, eu acho que essa discussão está superada. Está todo mundo usando. Exato. Entendeu? Então, talvez você tenha que criar, assim, um ponto importante. Eu até gostei de você falar, o nosso escritório está usando essa transparência que se espera. E por que também acho que é vantajoso? Isso vai reduzir custo. Você acha que o cliente não quer que reduza o custo? Exatamente. Então... Por exemplo, tem cliente que a gente trabalha com caso estrangeiro. O fato de você poder escrever a peça em português, colocar na inteligência artificial fechada, para ela traduzir e mandar para o cliente, já economizou ali alguns milhares de reais e tempo que você precisaria pegar, mandar para alguém, fazer tradução, voltar, revisar. E o cliente ganha custo e ganha celeridade. Sim. E todo mundo, né? Todo fazendo mundo uso consciente, sai exatamente, ganhando. Exatamente. Eu tenho um caso na Holanda, que as petições são
são em holandês, aí não tem a menor condição, né? E sempre me enviam a versão em inglês, mas eles falam a machine translation, né? Uma tradução feita por IA em inglês para vocês. E eu só acho que é muito importante essa transparência. Eu acho que o escritório não tem que ter o receio de dizer que usa. Exato. Tá? A gente teve um caso muito interessante que a gente recebeu uma proposta de honorário, um caso lá fora, e a proposta, que é um escritório Tier 1 de arbitragem, estava menor do que outros escritórios. E o escritório foi super aberto e falou assim, não, eu estou fazendo esse custo menor, porque em vez de eu pedir a primeira versão para um advogado júnior ou pleno fazer, eu vou pedir para a inteligência artificial, porque eu já tenho experiência de casos anteriores em relação a esse, inclusive envolvendo as mesmas partes, então isso vai facilitar. Sim. Então eu já tenho, na verdade, esse backlog. Mas a revisão vai ser sempre por um sócio. Mas eu estou economizando tantas horas de advogados sêniores e júniores e tal. Exato. É por isso que o custo está mais barato. Exato. Mas acho que a transparência é muito importante. Eu acho que existe hoje ainda um tabu desse disclosure. E eu acho que a gente tem que quebrar isso. E naturalmente tem que... Eu concordo 100%. Eventualmente é um preconceito de falar, poxa, esse trabalho inicial foi feito por inteligência artificial, então significa que o escritório não teve trabalho. E muito pelo contrário. Por exemplo, em revisão de contratos, você pode usar qualquer inteligência artificial que você quiser. Se não tiver um advogado experiente revisando, sabendo, né, utilizar o prompt, sabendo ver se aquilo que a inteligência artificial retornou faz sentido, não vale nada. Exato. Então, você só ganha eficiência. Em vez de você gastar 20 horas de um sócio, você acaba gastando 15 horas, 10 horas do sócio. E é bom para todo mundo. É bom para o sócio que gastou menos tempo e pode fazer outros trabalhos. É bom para o cliente que está recebendo um trabalho de excelente qualidade por um custo melhor. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que buscar, e a gente não tem respostas ainda. A gente está citando exemplos aqui, né, de sucesso, que a gente entende que sejam razoáveis, que é o uso adequado. Sempre levantando, né, essa questão de que não se substitui. Exato. Não substitui. Mas eu acho que aqueles que não usarem no futuro, esses correm o risco de serem substituídos. Porque eles vão entregar de forma mais demorada, né? O documento, se você quiser fazer. O que você prefere? Fazer do início ou ter uma versão que você vai, de repente, trabalhar dali, checando as informações? É isso, entendeu? Então, mas ainda acho que é um terreno... É o assunto do momento, exato. Mas acho que é um terreno, assim, sempre ainda muito pantanoso, que a gente ainda vai escorregar bastante até a gente conseguir encontrar, enfim, qual vai ser esse equilíbrio, né, adequado do uso. Porque, enfim, você vai encontrar situações que já estão acontecendo. Você viu o caso da empresa de auditoria, que devolveu todo o valor, porque teve vários recursos. Mas o que faltou ali? Foi uma revisão adequada. Exato. Do sócio, entendeu? Então... Como tudo na vida, né? Assim, o uso correto é o que faz a diferença entre o remédio e o veneno, né? Exato, exatamente. Mas é o ditado de vó, mas faz sentido. Mas é exatamente isso. É o ditado de vó, mas que funciona perfeitamente para a inteligência artificial. É sabedoria de vó, não tem jeito. E falando em algo insubstituível, né? Me fala um pouco, que eu queria mudar de assunto aqui, falar um pouco sobre vida corporativa e maternidade. Eu sei que é um assunto que todo mundo sente a dor na pele, né? E hoje em dia eu acho que pais também mais presentes, mais ativos. Eu sei que o seu marido é um paizão também, e ele também tem que exercer esse papel, né, de conjugar paternidade e profissão. Mas me fala um pouquinho para você como que foi isso no mundo corporativo e como que você faz para equilibrar esses pratinhos, se é que é possível falar de equilibrar todos os pratinhos, né? Não, é difícil. Eu sou mãe de 2 meninos, o João Pedro tem 14, Bruno tem 9. Eu acho que a maternidade, ela faz você refletir muito sobre suas prioridades. Eu acho que antes da maternidade, eu via, assim, o trabalho como um fim em si mesmo. É sério, assim, acho que eu vivia para o trabalho. E hoje, assim, são vários realmente pratinhos para equilibrar, várias prioridades.
Eu não concentro a minha satisfação pessoal e profissional só no que eu faço de segunda a sexta no horário comercial. Porque às vezes não é só no horário comercial. Mas, enfim, né? Eu acho que a gente tem que gerenciar várias coisas. Mas isso fez com que também eu tivesse, acho que, mais foco no que realmente importa. E isso você acaba levando também para o mundo corporativo. Porque a gente tem que... Assim, acho que gestão de tempo é o grande desafio da humanidade. Acho que o maior ativo que a gente tem é o nosso tempo. Exato. E como a gente vai usá-lo, né? Então, eu acho que ser mãe faz... Você, assim como toda mãe e mulher, né, multi, né? Você é multitask. Você precisa ser. Você não tem a opção de não ser. Eu acho que é engraçado, assim, quando dizem assim, toda mulher está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente não tem a opção de não fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Exato. Então, mas isso faz com que você organize seu tempo de uma forma que você se concentre efetivamente naquilo que você está fazendo naquele momento. E depois, quando você chegar em casa, você tem que se concentrar em outras coisas. E acho que ajuda, acaba nesse gerenciamento. É uma loucura? É uma loucura. Mas eu acho que faz com que você tenha novas percepções sobre quais são as suas prioridades e como você vai conseguir alcançá-las. Eu acho que a maternidade leva a isso. Mas é um desafio diário. Não vou mentir, não, é um desafio diário. Com certeza. E faz muita diferença você ter um marido, um parceiro que realmente seja seu sócio. Exato. Eu detesto aquele comentário assim, ele é lindo, né? Ele te ajuda. Não é ajudar, né? Eu acho... E vai ter fazendo o papel dele. Exatamente. E vai ter um período que você vai viajar a trabalho, ou ele vai viajar a trabalho, né? E você vai precisar equilibrar os pratinhos de uma forma desproporcional. Por exemplo, eu estou em São Paulo, ele está no Rio. Então, assim... Exato. Essa semana, eu acho que ele vai precisar dar mais do que os 50%. Assim Exato. como vão ter semanas que isso vai acontecer do meu lado. Eu acho que isso é uma parceria, é uma sociedade. O matrimônio é uma sociedade conjugal, né? Então, a gente, por definição... Então, acho que a gente precisa disso. Eu brinco que você quer ver uma profissional eficiente, é só vê-la depois da maternidade, né? Vira a profissional mais eficiente do mundo. Não tem papinho jogado fora, não tem tempo para procrastinar, não tem esse tipo de tempo mesmo que você antigamente poderia ter, né? E como que você tem visto isso, inclusão de diversidade nos escritórios com quem vocês trabalham? Eu sei que na Shell esse é um valor importante, né? Como que você tem visto isso no mercado de arbitragem? Estamos evoluindo? Estamos evoluindo, mas há long way to go, né? Acho que a gente tem um caminho aí longo pela frente. Isso para mim, foi um grande marco da minha transição do escritório para a carreira corporativa de in-house. Quando eu trabalhava no escritório, eu saí há 7 anos, o escritório estava montando uma rede voltada para a diversidade e inclusão. Eu era uma das pessoas mais vocais sobre essa necessidade. E quando eu entrei na Shell, eu entrei numa empresa que já estava muito à frente em relação a isso. A gente tinha 4 redes de afinidade em relação à diversidade e inclusão. Redes de networking, a rede de igualdade de gênero, a rede LGBTQI+, a rede Enable, eu adoro esse nome, que é relacionada a pessoas com deficiência. Perfeito. E a rede B-Power, para pessoas pretas. Hoje a gente tem mais uma. Tem uma 5ª que é sobre gerações, conflitos de gerações. Sensacional. Então, assim, já tinha esse olhar atento há mais de décadas. Mundialmente, e no Brasil, talvez há aproximadamente 10 anos, quando eu entrei em 2017. Tá. Eu lembro que eu comentei com o pessoal do escritório, continuo sendo próxima, tenho colegas lá, e eu chamei a atenção, eu falei assim, vocês precisam conversar com o time da Shell, porque eles estão anos-luz à frente em relação à rede de diversidade, as redes de diversidade e inclusão. Isso foi feito. O time do RH foi na Shell, do escritório. Então, eu acho que essa é uma forma da gente influenciar de dentro para fora. Exato. E eu tenho sido muito vocal em relação a isso, em relação aos escritórios que nos representam.
Então, quando a gente contrata um escritório, e você sabe disso porque a gente já trabalhou juntos, a gente pede para que eles indiquem qual é a equipe. Então, não só em questão de gênero, mas também em relação de raça, porque essa é uma forma da gente provocar os escritórios de que a gente quer, de fato, uma equipe diversa. E a gente não quer só por uma questão de justiça social, isso também, mas a gente quer porque a gente entende que os resultados alcançados com a diversidade, eles são melhores. naturalmente melhores. Isso tem Com pesquisas a certeza. esse respeito. E a gente faz a mesma coisa em relação à arbitragem. Nós somos signatários do Arbitration Pledge, que preza pela diversidade nos tribunais arbitrais. E quando a gente recebe, por exemplo, uma lista tríplice de árbitros, de potenciais nomes de árbitros para a gente indicar que não tem uma mulher, a gente manda voltar. Perfeito. Então, a gente provoca isso. E eu realmente eu converso muito com outros in-houses e eu estimulo que façam a mesma coisa, porque, de novo, acho que a gente está falando aqui de melhores resultados e também de uma promoção de igualdade de gênero. E eu lembro que no escritório, quando a gente estava lá no escritório, há mais de 10 anos, esse assunto só surgiu porque um cliente trouxe. O cliente pediu um questionário sobre qual era o número de sócias mulheres, qual era o número de associados. E eu lembro que gerou um grande mal-estar, porque na época falaram assim, não, mas aqui não tem questão nenhuma relacionada à diversidade, é tudo meritocracia. É meritocracia, mas os números dizem que você tem mais de 50% de mulheres associadas e menos de 15% de mulheres sócias. Então, lógico, não tem uma lógica, né, a esse respeito. Mas eu acho que é muito importante a gente promover esses debates. E hoje isso é uma das coisas que mais me motiva, é promover debates como esse. E eu concordo, assim, a decisão final, como você mencionou agora há pouco, né? Você falou, poxa, a decisão é do cliente interno na Shell. E quando o advogado externo prepara a lista, por exemplo, dos árbitros que podem compor um tribunal arbitral, a decisão final é do cliente, quem que vai ser indicado como árbitro. Então, se você mandar uma lista só com 3 homens com mais de 70 anos de idade, ou seja, né, um modelo tradicional de árbitros experientes, homens, brancos, e o cliente olha e acha isso ok, ele está, de uma certa forma, incentivando que o escritório continue adotando esse tipo de postura, né? Eu acho que a provocação inicial que a gente gosta muito de fazer isso, inclusive com o cliente no escritório, a provocação inicial para este caso, eu preciso de um árbitro mais jovem, com mais disponibilidade, com uma cabeça, né, para esse lado, para o outro lado, uma mulher, um homem com certo nível de experiência, uma mulher mais jovem. Então, assim, é um pouco esse o trabalho estratégico, né, que o advogado externo tem que municiar o advogado interno e juntos tomarem a decisão do que funciona melhor para aquele caso, não pensando só no seu árbitro que vai ser indicado, mas na composição do painel como um todo, né? Não, certamente. Eu acho que um mito que existe, acho que em relação aos advogados externos, quando indicam árbitros, é que a gente quer nomes conhecidos. Vamos indicar, todo mundo conhece fulaninho, ele tem muita experiência, e sem, assim, tirar o mérito da experiência, nada. Lógico que não. Mas a gente precisa da questão tailor-made, entendeu? Quem é a pessoa adequada para esse caso diante das circunstâncias, diante do valor envolvido, da matéria em discussão, e até desse perfil, muitas vezes quando a gente está discutindo árbitro, até surgem nomes de pareceristas, é natural, considerando a matéria em discussão. Olha só, aqui eu tenho... essa pessoa já publicou sobre esse assunto que está relacionado ao mérito da sua disputa. Mas será que ele tem mais o perfil de árbitro ou de parecerista? Perfeito. O que seria? Então, assim, é isso que você espera do advogado externo. Que ele faça esse deep dive. Eu sei que ainda é uma fase preliminar do caso, mas é uma fase muito estratégica. Talvez eu diria a fase mais relevante. Com certeza. Que vai definir todo o seu processo arbitral é a escolha do árbitro. E se você apresenta os mesmos nomes, porque parece que assim, o advogado externo, às vezes tem assim, eu vou sugerir isso, o caso é importante, o advogado externo quer mostrar que entende a relevância do caso. E aí coloca um medalhão.
Exato, Mas, às vezes, o medalhão sequer tem disponibilidade para o caso. exato, Vai atrasar, inclusive, o procedimento, entendeu? exato. Ou o medalhão pode ter um conflito, porque justamente já tem um track record maior, já trabalhou, gera até... Então, assim, pensar em novos nomes e ter essa análise cuidadosa em relação às questões específicas daquele caso, isso na verdade, enche muito mais os nossos olhos do que apresentar os nomes que todo mundo conhece. De novo, Sem demérito nenhum. sem desmerecer. Todos Só eles chegaram lá por mérito, mas a gente precisa dar uma oxigenada pensar. e pensar em novos nomes, pensar em diversidade. A Juliana Lóes, não sei se você conhece, da comissão da OAB do Rio de Janeiro e presidente da FGV, da Câmara da FGV, ela conduziu uma pesquisa excelente sobre diversidade nas câmaras arbitrais brasileiras. E embora, assim, é claro que tem várias particularidades, embora nas listas de árbitros você normalmente tem uma certa paridade, às vezes tem um número maior de homens, mas ainda tem, nas indicações você continua tendo ainda assim, uma maioria esmagadora de homens sendo indicados. Então, assim, gera reflexão. E engraçado, um outro ponto que foi objeto da pesquisa dela, eu não tenho os números de cabeça, mas foram números que chamaram a minha atenção. Para a presidência, as mulheres são escolhidas mais. E por quê? Porque tem a questão de ser mais organizada, talvez mais responsável, mais atenta à questão de prazos e procedimentos. Mas isso também são nuances que a gente precisa identificar. Mas a pesquisa é muito bacana. E talvez porque as instituições agora também pedem que os árbitros pensem em diversidade, né? Sim. Então, acho que é algo que as instituições começaram a fazer recentemente, que eu acho que já teve um efeito positivo, né? Talvez não o que a gente queira, mas é um pouco essa reflexão que as pessoas naturalmente precisam fazer. Fala assim, poxa, será que eu estou pensando só em nomes masculinos para esse tribunal? E eu acho que é importante que saibam que os clientes querem isso. Exato. Entendeu? Os clientes não querem, assim, é um mito de que os clientes querem sempre os nomes das mesmas pessoas por conta da experiência. Eu acho que isso traz uma segurança maior, às vezes, para o advogado. Vou indicar essa pessoa que eu já indiquei em outras e funcionou, mas isso não traz a segurança para o cliente. E, pelo contrário, ainda pode gerar situações de conflito. Você indicou 3, 4 vezes, enfim. Exato. Você tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Eu acho que a gente já evoluiu muito. Se pensar em escritórios que prestam serviços para a gente hoje, todo mundo tem esse olhar muito mais atento do que tinha há 5, 10 anos. Eu acho que principalmente com igualdade de gênero. Eu acho que as outras camadas de diversidade e inclusão, a gente ainda tem um caminho ainda maior para percorrer. Falei sobre pessoas com deficiência, pessoas pretas, LGBT. Eu acho que esse caminho ainda é um pouco mais longo. A briga das mulheres, ela está um pouco mais avançada. Briga não, né? Eu acho que assim, é uma luta por direitos iguais, né? Mas é uma luta comum, né? Não é uma Sim. luta de um contra o outro, né? Exato. Eu acho que muito dos preconceitos em relação ao feminismo é porque não se sabe o conceito adequado do feminismo. As mulheres não querem mais direitos do que os homens. A gente só quer igualdade. Está na Constituição, não é nada, Exato. não é nada fora, né, além do que os homens já têm. Mas eu acho que a gente já avançou muito. Essa conscientização dos escritórios acho que é muito importante. Mas a gente ainda tem muito, né? Se você olhar números, você vê que a gente ainda tem um caminho a percorrer. E eu trabalho numa empresa que isso enfim, de novo, eu falei, a gente está muito avançado, mas é uma empresa, como eu também falei no início, assim, muito focada em engenharia, né? Grande parte dos funcionários são engenheiros, e que é uma profissão historicamente mais masculina do que feminina. Então, é difícil você pensar em cargos de liderança de mulheres. É difícil. Mas, por exemplo, na Shell, a Head of Legal Brasil é uma mulher. A General Counsel Global, a Legal Director, é uma mulher. Perfeito. Então, a gente... É isso. É uma mudança gradual, não dá para ser feita a forceps, né?
se só tem homens se formando em engenharia, fica mais difícil, mas tem que ter o trabalho para começar lá na base, né? Incentivar mulheres. Por que você não faz engenharia, né? Você não precisa fazer só, sei lá, moda para falar o modelo super ultrapassado e tradicional, né? Então, eu Sim. acho que a gente vai vendo isso. E isso passa também para a gente na questão da educação dos nossos filhos, né? Eu acho que Exatamente. isso a gente só consegue mudar gerações, né? Mudar cultura, né? Investindo nas gerações. Então tem todo um papel aqui também né? de mãe e pai De de educação. educação. Muito legal. Agora, eu não quero deixar de falar do tema da sua tese de Não doutorado. chegamos lá ainda. Ainda não chegamos, a conversa está muito boa. Mas é uma questão que muito atual. Então, eu acho que o trabalho vem em um bom momento, com muita discussão sobre litigância. Começamos falando litigância predatória, hoje em dia já falamos litigância abusiva. Me conta um pouco sobre o que foi a sua tese e como que você diferencia essas questões e quais conclusões você alcançou no seu trabalho. Tá. Bom, então, eu decidi fazer o doutorado num contexto da pandemia, tá? Foi em 2020. Eu tinha terminado o mestrado em 2009 e resolvi. Eu acho que eu comecei a descobrir, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre olhar para dentro, né? E a pandemia fez todo mundo olhar um pouco para dentro. Eu falei, cara, eu quero retomar, eu quero voltar à academia. E eu pensei que a pandemia fosse ser um divisor de águas em relação à resolução de conflitos. Acho que foi para várias coisas, tá? Até o presencial para online. Realmente a gente teve algumas mudanças, né, no nosso modo de viver, né? Não só de resolver conflitos, mas no modo de viver. Mas o meu foco, e até quando eu apresentei o projeto de doutorado, era a utilização de métodos adequados de solução de conflitos, considerando as disputas surgidas na pandemia. Assim, acho que eu achava que seria claro e evidente que todas as disputas, que foram várias, surgiram na pandemia, não poderiam ir para o judiciário, né? Não poderiam não poderiam desembocar no judiciário, porque o judiciário, obviamente, não teria condição, né, de avaliar tudo. Então, as pessoas naturalmente usariam outros métodos, mediação, negociação, conciliação. Qual foi a minha surpresa? Eu passei a estudar sobre isso e ver os números. E as minhas conclusões, apesar dos métodos terem sido mais utilizados, outros meios alternativos terem sido mais utilizados, as conclusões em números era de que a litigância nunca foi tão grande. Aumentou. Aumentou muito. E aí eu fui tentar estudar as causas e vi como a litigância, no primeiro momento se falava em litigância predatória, como a litigância predatória ela estava representando números absurdos de processo. E o que é a litigância? Hoje se prefere o termo litigância abusiva. E eu entendo que esse é um termo um pouco mais amplo do que o da litigância predatória. Eu vou explicar por quê. A litigância abusiva é o abuso do direito de litigar, e normalmente com uma intenção ou de prejudicar o processo ou de prejudicar a outra parte. Então, eu acho que quando tem esse elemento de o dolo visando prejudicar ou o processo ou a outra parte, eu defino isso como litigância predatória. Tá. O Conselho Nacional de Justiça, quando editou a Resolução 159, ele preferiu fazer esse termo mais amplo, ele usa litigância abusiva. E o STJ, quando também julgou o tema afetado sobre esse tema, que é 198, ele também preferiu usar o termo litigância abusiva. Na minha tese, que vai virar em breve um livro, já adiantando aqui, recebi dessa semana a versão já editada para revisão. Vou avisar quando for de fato publicado. Eu originalmente chamei de litigância predatória, mas eu fiz essa distinção, porque para mim a litigância predatória tem esse elemento do dolo, e em casos de litigância em que é visto como predatória, como tem esse elemento dolo, eu entendo que tem que ser aplicada a penalidade de litigância de má-fé. Uhum. A litigância abusiva, por exemplo, nesse sentido mais amplo, ela pode ser considerada como um excesso de recursos. Perfeito. Procrastinatório, mas que não necessariamente enseja a penalidade da litigância de má-fé.
Tá bom. Então, seria essa distinção. Não sei se eu me fiz muito clara, mas eu Não, sou muito passional em relação ao tema. tá 100% claro. E eu gosto muito até do predatório da palavra, porque ela é forte, né? E ela consegue traduzir talvez um problema que começou a existir de processos distribuídos, às vezes sem procuração verdadeira, uma coisa que é completamente bizarra, né? Se for pensar, mas que talvez se justifique nesse país pelo tamanho do país, pela facilidade de acesso à justiça, possibilidade de justiça gratuita e tudo mais. E como que você viu nos seus estudos essa relação entre viabilidade de acesso à justiça, né? Um país com maior população de advogados do mundo, justiça universal, justiça que pode ser gratuita, né? Então, todas as questões relacionadas ao acesso à justiça, que eu acho que são evoluções importantes do nosso sistema, e pessoas utilizando isso de forma abusiva, predatória. Como que você viu isso no seu trabalho? Então, eu chamo isso no meu trabalho do paradoxo do acesso à justiça. É assim que eu vejo. A gente, como você falou, né, acho que a gente conquistou tantas questões relacionadas ao movimento do acesso à justiça para facilitar o acesso, por exemplo, justiça gratuita, ações civis públicas, né, trabalhando com direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Tudo isso, hoje, é utilizado de forma completamente inadequada e abusiva, contrariando, na verdade, o fim a que se propôs. Aquilo é completamente contrariando o fim do legislador, quando propôs Perfeito. Justiça gratuita, ação civil pública, para obter fins que normalmente são ilícitos. Por exemplo, às vezes você até falou assim, não ter procuração. Muitas vezes você descobre que o advogado sequer conhecia a parte. Exato. Entendeu? Na verdade, viu no sistema que aquela parte era cliente de um banco e vai entrar com milhões de ações usando o nome dos clientes de forma inadequada. A gente só tem que tomar um certo cuidado que a gente não tomar isso como a regra. Sim. Né? Enfim, Exato. Nem todos os litígios em massa vão ser considerados litígios abusivos. A gente tem que tomar esse cuidado. Mas, para mim, é um paradoxo, porque é justamente utilizando as conquistas do acesso à justiça para fins ilegítimos. Então, Perfeito. Por isso que eu chamo do paradoxo. E a gente estava falando da inteligência artificial, do veneno e do remédio, e vem também, acho que também se aplica para a litigância abusiva. Quando a gente fala de litigância abusiva, a inteligência artificial ela é tanto um aliado para conter, então, porque vários filtros, os tribunais estão usando vários filtros e várias ferramentas de inteligência artificial para conseguir identificar os casos de litigância abusiva, mas, ao mesmo tempo, os advogados estão se utilizando da inteligência artificial para criar peças processuais em um segundo e que são, na verdade, revestidas desses interesses que escusos. são escusos para isso. Então, assim, de novo, a inteligência artificial como veneno e como remédio, mas ela tem sido, assim, foi fundamental até para a recomendação do CNJ. A recomendação do CNJ 159 foi editada ano passado, foi ótimo, que eu comecei a fazer a tese, daí meu prazo para entregar era no início desse ano. E tudo aconteceu entre outubro de 2024, assim que eu digo, edições das recomendações do CNJ e a decisão do STJ que eu citei, foi em março de 2025. Meu prazo para entregar a tese foi em março de 2025. Tempos fáceis. Exato, tempos super fáceis. Mas, enfim, a resolução do CNJ, na verdade, uma recomendação, ela identifica quais são situações que os magistrados devem ter atenção, que podem representar litigância abusiva. E você falou algumas: falta de procuração, pedido de justiça gratuita. E isso tudo foi obtido, né? Esses dados foram obtidos com base nas ferramentas de inteligência artificial, os centros de inteligência para capturar os casos de litigância abusiva. Então, ela sendo aliada... Com base em informação concreta e não achismo, né? Exato. Então, assim, foi muito importante para a identificação. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você gastou, né, muito tempo da sua vida escrevendo essa tese, estudando a fundo um tema que é super atual.
E, ao mesmo tempo, você trabalha lá e vivencia o judiciário no dia a dia. Tem algo que você estudou no doutorado que você falou assim, poxa, eu consigo ver isso aqui na prática, reflete meu dia a dia? Como que dá a tradução da academia para a prática, para o dia a dia? Então, eu acho também, vamos derrubar mais um mito aqui, gente, que academia e vida profissional não se comunicam. É completamente errado isso. Eu sempre procurei estudar assuntos que efetivamente tinham a ver com o meu dia a dia, a minha rotina. Então, eu preciso confessar que alguns casos de litigância abusiva que eu lido diariamente como parte me inspiraram. Perfeito. Então, assim, na verdade, as empresas elas são alvo de litigância abusiva. Então, para mim, foi uma inspiração. Isso agora no doutorado, mas no mestrado, eu defendi o tema que era Anti-Suit Injunctions em arbitragens, que infelizmente é um tema ainda atual. Eu não gostaria de estar falando sobre isso, de medidas para impedir o prosseguimento de arbitragem, medidas concedidas pelo Poder Judiciário para impedir arbitragens por diversos fatores. Eu não gostaria de estar falando sobre isso ainda. Defendi em 2009, estamos em 2025, isso ainda é um tema atual. Exato. E que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, eu acho que a academia pode, sim, acompanhar a sua vida profissional, enriquecer. Eu trago vários conceitos que eu aprendi, tanto no doutorado quanto no mestrado, para o meu dia a dia. Então, eu acho totalmente um mito que tem que ser derrubado, de que se você... Principalmente, engraçado, acho que no escritório externo isso melhorou. Acho que advogados externos, a especialização é vista com bons olhos. Mas no mundo corporativo, in-house, mas por que você está fazendo isso? E eu acho que é o seu desenvolvimento profissional e você consegue aliar. Eu me inspirei em alguns casos que a gente trabalha do dia a dia para o desenvolvimento da tese. Exato. Você consegue juntar teoria e prática e não existe isso, né? Essa distinção. Eu acho que até tem teses que você pode ficar falando de coisas completamente abstratas, mas quem trabalha principalmente com contencioso quer algo que tenha atuação prática imediata, né? Você não quer ficar aqui discutindo algo sem sentido. Não, eu só vou me debruçar para um assunto que efetivamente não só me interesso, mas como tem uma utilidade prática. Então, a escolha do tema teve muito a ver com a minha rotina. Sensacional. Quero ler a tese. A dissertação de mestrado eu já li. Quero ler a tese de doutorado em breve. Você foi um dos únicos que leu. Ele até me mandou comentários, então eu posso dizer que realmente ele leu. Nem meu pai, nem minha mãe leram, mas o Matheus leu. Mentira, um monte de gente leu. Eu vou encaminhar aqui para algumas perguntas finais, mas que eu acho que também é uma oportunidade de deixar um pouco, né, com base em toda a sua experiência, né, como advogada de escritório, agora advogada corporativa, lidando com casos complexos, sofisticados. O que você deixaria de dica para quem está começando a carreira agora? E pode ser dica tanto de hard skill como de soft skill. Assim, o que realmente você vê como algo que foi um diferencial na sua carreira, na sua vida profissional? Acho que várias coisas. Quem sou eu aqui para dar uma receita de bolo? Não existe receita de bolo. Acho que esse é o primeiro. Boa. Eu acho que é sempre importante você olhar para dentro e tentar identificar quais são os seus objetivos. Ninguém vai te dizer quais são os seus objetivos. Eu acho que quando você é novo, você fica sempre pensando que seu mentor, o advogado com quem você trabalha, te dê um pouquinho do caminho das pedras. Não existe isso. Porque cada um vai trilhar o seu próprio caminho. Então, assim, olha para dentro e tenta identificar quais são os seus objetivos. E não tenha medo de mudá-los. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim. Acho que as metas que a gente cria para nós mesmos, elas são muito dinâmicas. Então, quando eu entrei no escritório, em 2001, a minha meta era se tornar sócia do escritório. Aliás, o que eu estaria fazendo ali se não fosse essa meta? Exato. E quando eu recebi a proposta da Shell, eu percebi que era aquilo que eu queria. Eu queria um novo desafio. Exato. Eu mudei a minha meta. Então, assim, não tenha medo de mudar as suas metas ao longo da sua vida, porque elas são dinâmicas. Um conselho que eu dou, e que eu posso dizer isso hoje, e que eu não tive quando eu era nova, é criar redes de apoio.
Eu sou cofundadora de uma rede de apoio chamada Estratégicas, que surgiu com o nome Contencioso Estratégico em Debate. Eu fundei com algumas in-houses e advogadas externas, líderes nos seus setores. Vou citar aqui o nome delas: Maria Goldberg, Fernanda Pantoja, Sofia Temer e Marcela Pérez. E essa rede de apoio hoje, ela me motiva e me inspira muito. E é engraçado porque a gente tem formações diversas, algumas também com esse background acadêmico, Tá. e outras com formação só de escritório ou formação só de in-house. Mas se eu tivesse esse grupo, esse networking mais nova, talvez eu tivesse mais autoconfiança, enfim, para trilhar outros desafios, ou até para confiar mais, enfim, no meu taco, exigir determinadas questões, assim, por onde eu passei. Eu acho que a gente falou sobre maternidade, né? A gente falou sobre vários pratinhos que a gente tem que equilibrar. E para a mulher é muito mais difícil ter como prioridade uma rede de networking. Exato. E hoje, isso para mim, eu acho que é fundamental. É muito essa rede de apoio que a gente se reúne e discute temas que são tanto processuais, às vezes como de carreira, às vezes como simplesmente empreendedorismo feminino. Elas me dão muita inspiração. Então, eu daria esse conselho de formem redes de apoio, né? Porque para homem é mais fácil, né? Depois, sai para almoçar com o cliente, sai para jantar com o cliente, toma um drink com o cliente. A mulher não só tem um schedule mais difícil, mas até às vezes é mal interpretado se fizer esse tipo de coisa. Então, eu acho que ter uma rede de apoio, e aí isso vale também, assim, não só uma rede de apoio profissional, até para a sua vida pessoal, assim, acho que é super importante você entender que você não vai conseguir dar conta de tudo sozinho. Então, eu tenho hoje, meus pais também colaboram muito com meus filhos. Aceite ajuda, sabe? Não fique achando que você vai conseguir fazer tudo sozinho. E acredite em você, sempre, entendeu? Olhe para dentro, veja o que você quer, corra atrás dos seus objetivos, acredite em você, mas tenha uma rede de apoio sólida e confiável. Sensacional. Bate-papo voou o tempo, literalmente. Voa. Obrigado pela presença, obrigado por participar conosco. Aguardamos notícias sobre o lançamento do livro. Acompanhem nas redes sociais as estratégicas. Eu acompanho, tem muita coisa legal, vários temas que elas debatem. E obrigado por estar aqui conosco. Eu super agradeço. Queria só fazer um disclaimer que eu deveria ter feito no início, mas fazendo aqui no final. Acho que todas as opiniões que eu apresentei aqui são opiniões pessoais, não necessariamente representam a empresa que eu trabalho, que é a Shell. Queria deixar esse fechamento. Obrigado, Michele. E muito obrigado pela audiência de todos. Acompanhem-nos nas redes sociais. Teremos mais bate-papos interessantes no futuro. Obrigado.